O dia 22 de março foi intitulado como o Dia Mundial da Água. A data foi instituída em 1992 pela ONU, Organização das Nações Unidas, para levantar o tema e conscientizar cada vez mais a população sobre a importância de utilizar com responsabilidade esse recurso natural indispensável para a vida. A intenção da ONU com essa data é debater cada vez mais esse assunto para que as pessoas possam economizar e preservar as nascentes e garantir sempre a disponibilidade da água no planeta. Falar em planeta, 70% dele é composto por água. Entretanto, apenas 2,5% é próprio para consumo, ou seja, água doce. Mas não para por aí. A ONU, de acordo com seus levantamentos, aponta que o consumo de água tem crescido 2 vezes mais do que cresce a população mundial. E de acordo com a ONU, 70% de toda essa água doce disponível no mundo é usada na irrigação. Por isso, o produtor rural tem um papel muito importante na preservação desse bem natural. A repórter Kaile Rodrigues conversou com o pesquisador da Embrapa sobre esse assunto. Ele comentou como que o produtor pode agir na sua fazenda para garantir a preservação da água. A água é considerada a fonte da vida. Se na cidade é importante, no campo não é diferente. Precisamos dela para irrigar as plantações na agricultura e saciar a sede do gado na pecuária. Devido à importância da água, qualquer propriedade que tenha nascentes, rios e até mesmo córregos passando perto da fazenda se torna ainda mais valorizada. Afinal, através dessa água, o produtor pode planejar sua produção. No caso da pecuária, inclusive hoje nós já temos pastagens irrigadas e que melhora muito a produtividade. O planejamento do uso, né, da quantidade de água que se vai utilizar na irrigação, por exemplo, porque o uso da água basicamente 70% é pela agricultura. E com esse bom planejamento conseguimos reduzir bastante essa dependência excessiva da água para a produção. O pesquisador da Embrapa alerta para a conservação da água, que na propriedade deve ser feita por meio da preservação das nascentes, de acordo com a lei, mantendo a vegetação original e cercando 50 metros. As matas ciliares devem ser preservadas para evitar a contaminação da água. Erosões também influenciam negativamente na conservação. Devemos evitar ao máximo o lançamento de resíduos sólidos, né, o esgoto doméstico, diretamente nos corpos de água, sempre passando por um sistema de fossa séptica. O segundo problema de contaminação pelos fertilizantes, nitrogênio e fósforo. Então, o bom planejamento da utilização de fertilizantes evita essa eutrofização dos corpos de água em todo o Brasil. A erosão causada pela má conservação do solo e também pelo corte das matas ciliares. Por isso é importante manter as matas ciliares e com isso contribuir para uma qualidade e quantidade de água ótima para a produção rural. Anualmente, a Organização das Nações Unidas, a ONU, escolhe um tema para ser debatido no dia 22 de março, que é considerado o Dia Mundial da Água. Este ano, o tema escolhido é a água residual, aquela resultante de algum processo, como o industrial, que geralmente pode ser reutilizada para fins que demandem menos qualidade, como, por exemplo, o resfriamento de equipamentos. Kaile Rodrigues, para o SBA. Muitos estados do Brasil ainda vivem crise hídrica, resultado de pouca chuva e também calor excessivo. A Nadiara, da Somar Meteorologia, mostra para a gente agora um panorama de como estão os reservatórios pelo país e conta também como devem se comportar as chuvas nos próximos meses. Nos últimos anos se falou muito em crise hídrica em alguns estados do Brasil, principalmente no Sudeste, entre os anos de 2014 e 2015, e também no Nordeste do Brasil, que vive uma das piores
secas da história. Agora, neste momento, até voltou a chover em algumas regiões do Nordeste, só que na faixa leste, os estados ainda encontram-se com situação crítica, porque além de faltar umidade no solo, falta também água nos reservatórios. E agora, durante este último verão, que terminou nesta última segunda-feira, tivemos chuvas ainda irregulares sobre o interior do Brasil. Para a agricultura até choveu bem, mas de uma forma geral a chuva foi abaixo da média para o período e isso impactou bastante na situação dos reservatórios. Em relação ao último ano, os reservatórios de geração de energia elétrica estão com nível mais baixo. E agora a gente vai entrar no período mais seco. O outono deve ter uma redução significativa da chuva sobre o interior do Brasil, como é normal da época do ano, e o inverno é a estação mais seca sobre a maior parte das regiões. Durante esses últimos meses, a gente acompanha aqui o déficit de chuvas sobre o interior do Brasil. O mês de dezembro, início de verão, teve chuvas abaixo da média em toda esta área em laranja do mapa. Choveu mais sobre o sul do país e também partes aqui do extremo norte do Brasil. Durante o mês de janeiro, a gente observa que a chuva até avançou um pouco mais, tivemos chuvas acima da média entre São Paulo, partes de Mato Grosso do Sul, até o extremo sul de Minas Gerais, e também chuvas acima da média em partes do Amazonas, aqui também partes do Pará e até algumas áreas pontuais no Nordeste. Mas grande parte do interior do Brasil, como mostram as manchas em amarelo e laranja do mapa, o mês de janeiro, que é um dos mais chuvosos sobre o país, teve volumes abaixo do que é normal para a época do ano. Durante o mês de fevereiro, a chuva se estendeu um pouco mais, chegou acima da média também partes de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, também sobre o norte mineiro, partes do Espírito Santo, sul da Bahia e algumas áreas da fronteira agrícola do Mato Piba. Mas mais um mês bastante crítico em boa parte das regiões, em toda esta área laranja do mapa, entre São Paulo, Triângulo Mineiro, interior de Goiás, até partes da região norte e principalmente no interior nordestino, a chuva foi abaixo da média. Isso acaba impactando muito na situação dos reservatórios e principalmente no Sudeste e no Nordeste a situação é mais crítica. O Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil são responsáveis por em torno de 80% do abastecimento de energia sobre o Brasil. E a gente observa que a situação não é boa, principalmente nesses reservatórios. O índice, por enquanto, de armazenamento é de 41%, um pouco acima disso. O ideal para esta época do ano, depois do período chuvoso, são índices acima de 60%, 70%. A situação ainda é mais crítica sobre o Nordeste. A gente observa aqui 21,66% da capacidade de armazenamento. E agora, sobre a região sul, a situação também não é muito favorável, está em torno de 48,51% a capacidade de armazenamento dos reservatórios da região sul, e só no norte do país é que a condição é melhor porque choveu muito nesses últimos meses. Em alguns estados, inclusive, tivemos muitos problemas nas estradas por causa do excesso de chuva, mas isso recuperou um pouco os reservatórios dessa região que enfrentou uma forte seca no último ano por conta do El Niño. Então, a situação é melhor apenas aqui nesta região do país. E agora a gente vai entrar no período mais seco, então esses números devem baixar ainda mais e a situação pode ser crítica, principalmente elevando o preço da energia, porque deve faltar chuvas em algumas áreas aqui do Brasil. A gente observa que nas áreas principais produtoras de energia, principalmente Sudeste e Centro-Oeste, a gente tem uma comparação deste ano com o ano passado. As barras em verde mostram a energia armazenada durante o ano de 2016 e as barras em azul a energia armazenada neste início de ano de 2017. Se a gente observar, o ano passado a situação não era boa, a gente vinha com níveis abaixo do normal para a época do ano, um pouco acima de 40% entre janeiro e fevereiro, e neste ano a situação é ainda pior. Neste mês de fevereiro é que os índices chegaram próximos a 40% e como a gente viu na tabela anterior, agora chegando a 41%, um pouco acima de 41%, então o índice de armazenamento dos reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste que são os mais importantes. Agora para os próximos períodos eu trago aqui a previsão de chuva, então a expectativa é que a chuva até continue um pouco mais agora durante o outono, teremos um prolongamento da chuva sobre o interior do Brasil, mas como é normal da época do ano, a chuva vai
vai diminuir, principalmente aqui no sudeste e no centro-oeste. Então, teremos aí uma redução ainda desses níveis de armazenamento. A gente observa que no mês de abril chove mais sobre o sul do Brasil, principalmente no estado gaúcho. Estão previstos volumes de água entre 100 a 150 milímetros ao longo do mês, e as chuvas mais volumosas devem se concentrar no extremo norte do país e na faixa norte do Nordeste. Infelizmente, essa chuva não chega ao interior nordestino e a situação segue bastante crítica, principalmente no interior da Bahia. No decorrer do mês de maio, a gente observa uma situação parecida com o mês de abril. A distribuição da chuva é muito parecida. Ocorrem alguns episódios de chuva um pouco mais fortes aqui sobre os reservatórios de São Paulo, até sul de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, mas é principalmente na região sul e no extremo norte do país que estão previstos maiores volumes de água e devem garantir ainda uma condição melhor para os níveis dos reservatórios. Já entre o centro-oeste e o nordeste, os volumes de água não devem ser tão significativos como é normal para a época do ano. No nordeste, a chuva até aumenta um pouco mais aqui sobre as áreas litorâneas, mas ainda assim há uma expectativa de chuva abaixo do normal para a época do ano, porque agora nos próximos meses teremos uma tendência de aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, ainda por enquanto sem caracterizar um El Niño, mas isso já vai influenciar na diminuição da chuva sobre o Nordeste e aumento da umidade sobre o sul do Brasil. Para o mês de junho, a gente acompanha que as chuvas seguem um pouco mais concentradas sobre o interior da região sul, também principalmente sobre o extremo norte do país, aqui norte do Amazonas, Roraima e Amapá, e aqui sobre o interior do centro-oeste, sudeste e nordeste, como é normal da época do ano, mês de junho já é bem mais seco. Então a situação pode se agravar principalmente para níveis de reservatórios sobre o interior do Brasil, porque agora a gente vai entrar aí no período mais seco do ano.